Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Não há destino, é um pouco como o rumo de Portugal, não é? Não há destino, vamos por aí tentar. Quer dizer, temos uma pequena diferença. Nós não queremos que os pobres faleçam. Nós não queremos que os trabalhadores faleçam. Há fome. Os colaboradores, se faz favor. Os colaboradores. Eu, por acaso, queria recuperar aqui. Eu não sei se nós falámos disso. Eu acho que foi ainda no Tertúlia de Mentirosos que tu tinhas uma indignação que eu acho que ganhou mais corpo agora. Que é o da Mel, o Humaniza-te. Acho que ganhou mais força depois das notícias da semana passada em que eles estão a despachar humanos, não é? Para trocar por inteligência artificial. Eles, de facto, têm uma maneira muito específica de se humanizarem, não tem? Uma curta que ganharia prémios, 2, 3 minutos em que o trabalhador dava-se conta que tinha sido despedido e depois era a sua saída e esse momento em que, em princípio, não é agradável, a não ser que, segundo agora as palavras dos patrões que incharam todos com as palavras do Montenegro, se o Montenegro ganhou estatura, não preciso estar dependente do PS. Estamos neste ponto em que o Chega às vezes consegue ser o mais responsável. O Chega assim, não, isso não passa também. Eles, vai. Os patrões, pode-se dizer tudo. Pode-se dizer tudo. E o contrário. Então bora, caraças. Tudo é um desafio. Não é despedir-me, é um desafio. E não há porra de uma frase que não acabe com uma de duas palavras. Ou desafio ou sustentável. Tudo é sustentável. Eu gosto de imaginar variantes, mas nessa é claro, porque tem esse slogan, o Humaniza-te. A imagem pode ser a preto e branco, a pessoa uma cambúzia, porque o que é que eu vou fazer à minha vida? E vês o slogan lá em cima, Humanize. Se calhar, nós estamos a perceber isto tudo mal. Se calhar o trabalho desumaniza, afinal. E como o trabalho desumaniza, as pessoas ao serem despedidas têm aqui uma oportunidade que a Mel, ou a Altice, ou quer que seja, lhe está a dar, que é terem agora tempo para se humanizarem dentro daquilo que são as suas condições de desempregado. O desempregado pode humanizar-se. Tem tempo para se humanizar. Porque para trabalhar estão cá as máquinas. Nós não somos máquinas. Nós sabemos que as palavras caíram num desprestígio. Temos de remodelar várias expressões. Hoje lembrei-me de uma. As ações falam mais alto que as palavras. Eu acho que por esta altura as ações estão afónicas. As palavras abafam tudo. Até elas próprias. O Montenegro, antes de lançar este PDF, a esquerda teve muito tempo à procura da definição do privilégio. Devemos recuar à idade do Aristóteles para falar, seja do que for, temos partido um belo exemplo ou uma bela definição. E não há melhor definição de privilégio do que a dias disto de férias, fodes o mercado de trabalho todo. E vou-me embora. E a primeira publicação do gajo do PS no Instagram é: olha para este arrozinho que eu estou a fazer. Portugal é isto. Já me ouve? Já. Não sei, realmente isto apitou aqui, não sei o que é que foi. Eu já recebi dos nossos vastíssimos ouvintes algumas indicações sobre ter que investir num aparelho com melhores condições sonoras. Não sei o que é que tu achas sobre isto. Tornar-nos mais competitivos. Exato, temos de tornar-nos mais competitivos. Vai tudo para aí, não é? Mas se calhar é por isso que foi o Carneiro que fez essa publicação sobre arroz. Salvo erro foi. Ele se calhar está-se a tentar tornar mais competitivo noutra área, porque ele também já percebeu que se calhar o PS o vai substituir por inteligência artificial e ele vai ter que se tornar a tia Cátia. Se calhar. Então a competição dele agora é outra. Ele já nem está para apanhar o comboio da AD e do Chega. Ele está numa de... Até porque agora vamos fazer um guisado. A democracia está a dar os últimos dias. Isto para a restauração ainda é capaz de dar. E se tu és um partido democrático, mais vale perceberes que tens de dedicar a outra área, não é? Agora, entre ditadores, guerrilheiros e tudo mais, não sobra muito espaço para conversar sobre democracia, substitui-se o proletariado pelos colaboradores, não é? O proletariado é old school, mas o colaborador é mentira. Também houve o trabalhador e eu nem sei se colaborador já é a última vaga. Novos termos para colaborador. Também acho que faz sentido. E nesse aspecto acho muito engraçado
O que é que a direita faz? É pegar num modelo que ainda está por afinar e torna-o mais eficaz. Há várias preocupações. A esquerda, nestes últimos anos, estava muito preocupada. Era a culpa sistémica. Uhum. O PSD é muito mais fácil, a culpa é do PS. Pronto, está acabado. Está acabado. Sim, Não é ainda por muito cima mais fácil. sim, porque ainda por cima agora tem a vantagem de terem sido vários anos. Ou seja, agora não há mesmo. Não, Não é preciso mais nenhuma. com teorias, toda a gente tem uma certa culpa, uns mais, outros menos. Isto é tudo uma cadeia, um labirinto, uma consta. É o A culpa PS. fica naqueles gajos. Diz-se extrema-esquerda, mas eu acho que nem há extrema-esquerda em Portugal. Mesmo o Pois, Bloco não é também tem essa. extrema-esquerda, mas isso era outra questão. Isso é uma questão matemática, não é? Porque o gráfico mudou. Sim, sim, sim. Ficou tudo puxado para um lado É, o eixo está mais e para. estamos aqui numa situação em que o PSD ganhou coragem, o Chega, não sei se por oportunismo, se por até se sentir mal, é pá, não vais tanto para aí, pá, não vais tanto para aí. Isso é de facto espantoso. Ou seja, o PSD com coragem inspira ou horroriza o Chega. Sim, qualquer dia é o André Ventura que diz: não é não, não é não, eu não colaboro com estes indivíduos. E depois, Tenho os meus e limites. depois a esquerda calou-se, não diz nada sobre nada, não se ouve nada. Uma situação muito engraçada. Quando são chamados a falar, não conseguem dizer nada. O PSD está tão à vontade que, antes de lançar o PDF da grande reforma, não é uma pequena reforma, não é uma média, sim. Um PDF de não sei quantas páginas, 110 mudanças. Com metade chegava-se à escravatura, não era preciso tantas. 60 horas semanais. Eu não sei se foi o Montenegro, não sei quem, já não sei se foi a ministra, ia propor novas medidas para conciliar o trabalho com a vida familiar. Ao mesmo tempo que lança isto. E eu acho isto fascinante em duas pistas. Tu dizes uma coisa e fazes exatamente o contrário. A reboque daquilo que eu estava a dizer. As ações estão afónicas. Porque o conto é o que a pessoa diz. E as ações, ninguém está a tentar legendar para perceber até onde vão. E a forma como isso se faz não é um exemplo isolado. A questão da amamentação. Mas eu acho que essas são criadas até para gerar algum burburinho e tornam-se quase centrais quando são uma de centenas delas. Ou seja, aquilo faz parte de um projeto. Aquilo não é. Agora vamos atacar especificamente as mulheres. Não, as mulheres trabalhadoras vão todas à vida, como não têm escapatória. Só claro, essas e bem transformam-se no fundo em atos quase de parecem bandeiras, não é? Porque um partido que isso eu gostava de saber o que é que as pessoas que votaram na AD estão a achar. Isso era um projeto que eu gostava que fosse levado a cabo, mas mesmo entrevistar estas pessoas, fazer uma base de dados com opinião, porque apesar de haver alguns elementos que ao longo do tempo, me lembrar do Paulo Núncio, não é? Vão abrindo aquela boca e tu percebes que há um cheiro a outros tempos e a um lugar que para as mulheres é cada vez mais reduzido. Isso não está explícito naquilo que é um programa eleitoral, ou seja, não está... Permite-me só este parênteses, o lugar da mulher já nem é na cozinha. Condições na habitação estão tão reduzidas que a cozinha converteu-se numa casa. Sim. E agora não sei se é uma mais-valia, se é um downgrade. Só há uma divisão. E estão lá todos, a estrovar-se uns aos outros. Era no sentido de dizer que não há nada no programa da AD que fizesse antever uma mudança tão radical a este ponto, não é? Que nos dissesse que eles iam disparar em todas as direções e que iam estar aqui num lambe-saquismo das entidades patronais e dos grandes grupos. Por mais que já houvesse alguma possibilidade disso acontecer, é isso que diz, é um à vontade. Pode sair qualquer coisa dali. Cada vez que algum daqueles indivíduos fala, tu sabes que vai sair. Por exemplo, não sai nada sobre o facto do país, surpreendentemente, no verão, estar a arder. Mais uma vez aconteceu. Primeira vez Exato, verificou-se esta. Pronto, aconteceu mais uma vez. E o que é e a resposta é nenhuma. E já tens várias pessoas a vir a público de forma quase desesperada, dizer que se sentem absolutamente abandonadas. E tu pensas, quando é que será o momento em que um governo que tome posse vai olhar para isto e dizer assim, olha, sabemos que isto é um problema, estamos efetivamente com uma estratégia qualquer. Não, o nosso foco é nós tomamos posse, a partir daqui já não é a primeira medida sobre as mulheres, já houve pelo menos aqui 3 ou 4 que são bastante fortes, que é uma mensagem muito forte. Se o país está tão mal por culpa, não é, do PS, tu chegas, o teu foco vem para estes temas, não é? Para estes temas
que são de retirar direitos, de ir atrás. Nós podemos dizer que há com a lei da nacionalidade, que há uma perseguição aos imigrantes, há claramente uma perseguição às mulheres, há claramente uma perseguição aos trabalhadores. Uma perseguição aos fracos. E não sobra nada. Daí não sobra nada. Porque se nós já temos alguma dificuldade em vislumbrar como é que será o trabalho no futuro, e num futuro se calhar relativamente próximo, não é? Como estas notícias sobre os experimentos da Altice deixam bastante claro, acho que não deixa nenhum cidadão confortável. O meu trabalho está em risco e se não estiver, eu vou ficar completamente... Eu se estiver empregado, não sei se estou bem também, porque estou completamente esmivrado. Sou capaz de ver a minha família algures no tempo, se conseguir. Se calhar isso, vamos apostar em medidas para a família, é aquela questão de tu aproveitares cada momento, sabes? É porque são tão pouquinhos que tu vais ter mesmo que conseguir aproveitar cada momento com os teus filhos, com os teus pais. Mas se calhar Já não há. Temos de encarar isto como um desafio e remodelar alguns clichês. O pai foi-se embora de casa. Mas porquê? Trocou por outra mulher? Não, está apenas a trabalhar e não tem possibilidade de voltar. Não compensa, ele trabalha longe, os horários são tão longos, eu fico lá a trabalhar ou a dormir num canto. Sim, é a jornada contínua, não é? Sim. Ele fica pai em part-time. Se calhar tens de delegar a um indiano o trabalho de pai. É uma inteligência artificial. Porque se calhar vai ter que... É difícil não ser fanático nestas coisas, mas é perceber que foi tudo num sentido. E um dos eixos destas medidas foi o eixo de tornar ainda mais precário. Como se, eu imagino, um comitê de demónios, aqui a situação parece-me, à exceção de algumas bolhas que estão tão alucinadas que acham que nunca teve melhor, veem tudo como estão-se a forjar várias expressões que eu, humoristicamente, acho belas, como esta que eu apontei. Em Portugal há demasiada preguiça negocial. Ok. Há preguiça negocial, ok? Tu sabes exatamente o tipo de pessoa que diz isto e a razão pela qual diz isto, o rumo para onde ele quer levar a empresa ou o tecido empresarial. Poderíamos ter a mesma opinião em relação à governação do país. Nós podíamos dizer que há, de facto, preguiça negocial, há até preguiça de pensamento e todo tipo de preguiças que possam ocorrer. Onde eu queria ir, para não deixar isto também, tudo aquilo que já era precário, que era basicamente quase tudo, não é? Não era assim, sim. Não é um trabalho de Sherlock Holmes, vou tentar descobrir uma área precária. Opa, debaixo de cada pedra há uma cena precária. Era só abrir a Bíblia do trabalho. Sim. Não é? Qualquer sítio, qualquer esquina literal ou figurada, há precariedade. E como se isso não bastasse... Por exemplo, nem sei que nome dar a este setor, mas na Uber houve uns direitinhos conquistados recentemente em 2023 e tudo para trás. Tudo para trás. Estas pessoas que já estavam numa situação precária, apesar de terem adquirido um ganhozinho, voltou para trás. Mas é que tem sido mesmo ganhozinhos, não é? Mesmo porque às vezes também há aqui uma ilusão de que, e acho que está ligado com a questão da extrema-esquerda já não existir, ou pelo menos de ser muito difícil identificá-la. O próprio PS, ao longo dos anos, foi tendo sempre uma relação muito mais forte com as entidades patronais do que com os trabalhadores. Houve pequenos movimentos para os trabalhadores, como aconteceu nas últimas reformas laborais em 2022, mas foram com muita luta dos partidos supostamente extremistas. Esses partidos que são tão extremistas que estão a lutar pela classe trabalhadora, que é interessante, não deixa de ser curioso. A AD já está a trabalhar sobre um trabalho já acentuado, ou seja, entre os governos de PSD que são mais vigorosos com as questões de restringir a população e de lhe retirar, no fundo, condições de se poder crescer economicamente ou manter-se sequer economicamente, mas o PS não faz nada de diametralmente oposto que te permita colocá-los em pontos dissonantes. Eles estão alinhados, um mete um pé um bocadinho mais a fundo do que o outro. Sim. Um é mais diluído que o outro. E o Montenegro parece que é talvez a facção mais pró-patronato que existe no PSD, o que também me parece relativamente normal, no sentido em que nós já vimos a relação que ele tem com as empresas, não é? Que ele próprio... Sim. Ele quer... Muito transparente. Exato, ele tem uma transparência brutal e depois o seu número 2, que é o Hugo Soares, tem outra transparência que até faz confusão de tão transparente que é, parece um raio-x até, dá para ver mesmo tudo. Portanto, é normal que quem discute medidas sobre o trabalho se só pensa na ótica de um empregador que no fundo quer concentrar riqueza, que não quer, nem todos são assim, não é? Eu não quero acreditar que todos os empresários, os pequenos inclusivamente, só querem pôr dinheiro ao bolso. Eu percebo que há coisas a rever
na questão laboral. Eu não estava à espera que fossem estas. Eu pensava que íamos falar de outro tipo de coisas. Aqui há uns poucos, se calhar anos, hoje em dia já tenho alguma dificuldade em perceber, porque como muda tudo tão rápido, tenho muita dificuldade em perceber se já foi há muito tempo ou não. Andávamos a discutir se fazia sentido algumas empresas passarem a 4 dias de semana, houve até um grupo de empresas que avançou por aí. E em vez de estarmos a analisar o resultado passado dos anos, o que é que aconteceu com estas empresas, não, nós estamos a dizer, não são 4 dias, como vamos tentar que sejam os 7, vocês mesmo para fazer xixi, não sei o quê, vão quando eu disser, Se eu não disser, não fazem, não é? Não fazem, porque também não comeram, não beberam, estão a fazer o quê? Isso é perda de tempo. É realmente, eu acho que o termo certo é perseguição, é uma perseguição a quem tem pouca margem de fuga, não é? Porque se tu não puderes trabalhar naquela empresa, tu vais só transitar para outra empresa, não é? Tu não vais poder, por simplesmente, deixar de trabalhar porque acho que é preciso comer. Comida essa que também está cara porque mais um conjunto de grupos económicos que continua a enriquecer à conta de produtos alimentares e que depois saem nas notícias com lucros astronómicos. Mantendo o discurso que vejam lá bem o que é que isto mudou, não é? Exatamente. Um discurso que alega a dificuldade nas relações transacionais e não casam com os números. Não casam, ou seja, nunca bate a bota com a perdigota e as duas realidades convivem. Que é como quem diz, uma é a realidade. Uma é inventada, não é? Outra é a farsa, mas são jogadas no mesmo patamar e não há um ponto em que cria um curto-circuito. E isto não pode conviver em simultâneo. Não pode. Voltando aqui a algumas expressões que tens andado eu capturei um rol. A palavra sustentável para mim é, se a empatia é para a esquerda, sustentável é para a direita. Está presente em todas as frases. Não deixa de ser curioso, não é? Porque se há conjunto de grupos que mais afetam a sustentabilidade do que quer que seja, é de facto... Se calhar já vou um bocadinho mais acima. Tinha aqui escrito muito antes, aqui apontado, casos mais específicos, que calham a ser os melhores casos. Se for um caso muito geral, às tantas não é bem um caso. Na plantação de painéis solares, depois como se vai esmiuçando toda esta nova vaga de economia, tu vais percebendo que há aqui muitas parrelas e facilmente detectáveis. Seja a olho nu, havemos de chegar aí. Outra frase que eu achei de uma delícia, mais uma vez, do patronato. Como não há contrapoder, há uma frase que é absoluta, é quando não há contrapoder, todo o poder se transforma em tirania. A esquerda deixou de ter peso em números e em voz. Tudo é dito da forma mais tonitruante possível. O reforço da previsibilidade das relações laborais. Isto era um eufemismo que podia ser... Seria um eufemismo em tempos mais recuados. A escravatura. É a previsibilidade máxima. Se transformarmos a escravatura num belo eufemismo do século XXI, olha como estas relações laborais são altamente previsíveis. Sim. E é ótimo. É ótimo, por dentro da previsibilidade as pessoas também acordam de manhã e já sabem o que é que têm à sua frente. Nunca vão ser despedidos, não é? Vamos acabar por chegar à escravatura novamente, não sei por que caminhos. Vamos voltar lá outra vez, como uma ditadura. No outro dia estava a pensar em relação à inteligência artificial, o Musk e outros já estão a criar robôs erguidos pela inteligência artificial a tentar replicar aquilo que seria um criado ou no máximo um escravo, porque é isso que a pessoa quer, não é? Quer o domínio total sobre a máquina. Vai haver um dia que alguém tem uma epifania. Isto é um escravo. Epá. Estava para fazer com pessoas. Mas isto está a tirar lugar. Não, e até tem uma vantagem, porque as máquinas, nós a dada altura, não é segundo os... A nível da sustentabilidade. Mais sustentável ter um escravo homem do que uma máquina. E então voltamos à escravatura pela via da ecologia. Da sustentabilidade. Exatamente. Damos uma volta do caraças e agora vamos pelo caminho do bem. Não, é isso, vamos pelo caminho do bem e dá para montar um discurso à volta disso, que é já não vivemos centrados na tecnologia, voltámos ao Humaniza-te, voltámos ao Humaniza-te e agora, a partir de agora, é o homem a substituir a máquina, mas só em trabalhos desse género. Na verdade, tu vais ter um criado que é uma máquina, as máquinas já hoje em dia se desenvolvem através de diálogo entre elas, tu qualquer dia não metes mão nisto. Não é? Nem à chibatada, não é? Portanto, é para isso que serve um ser humano, porque ainda assim continua a ter já serve para pouca coisa, não é? Já serve para pouca coisa, mas consegue reagir de outra forma à dor. E a dor, parecendo não, pode ser um excelente motivador de força de trabalho. O antigo líder da Iniciativa Liberal, ele foi logo o primeiro que... E já agora faço este apontamento, a Iniciativa Liberal é mesmo aquilo que aparenta ser. Não há
Não há sustentabilidade. E o líder aguenta lá, aquilo são precários, líderes precários. Eu acho que diz muito sobre o próprio partido, não é? Para já, tudo do que sai da boca destas pessoas é de facto fascinante. Tem sido eles só têm esta candidata, não é? Não tem mais nenhum, pelo menos até ver, não tem mais nada para oferecer. Isso quer dizer que ela representa-os na sua plenitude, é isso que eu entendo. Ainda esta semana, esta semana, acho que foi no início da semana, que houve aquela polémica com a atriz americana Sydney Sweeney. Até E foi a única coisa que a Iniciativa Liberal, na voz da sua agora possível próxima líder, não é? Conseguiu dizer sobre os últimos acontecimentos. Eu pensaria que haviam outras coisas para falar, como por exemplo a legislação laboral que tu trouxeste aqui, os incêndios, até alguma política de crescimento económico, alguma forma. Podiam vir falar do Milei, alguma coisa. Não. Eles mesmo, o foco agora é a Sydney Sweeney. Eu acho que é um partido, eu não sei para onde é que vai. Eu vejo transição, e tenho falado com algumas pessoas, tenho visto alguma transição de o que também acho que diz muito sobre o outro partido do qual eu vou falar, mas transição de malta que vota na Iniciativa Liberal que pensa votar no LIVRE. Além de ficar muito confuso, não sei se foi a Iniciativa Liberal que não conseguiu responder a nada do que as pessoas, que no fundo é um eleitorado mais jovem, queria ver respondido, porque na verdade eles sempre se anunciaram, pelo menos de uma forma, enquanto convinha, como liberais, como os do norte da Europa, sem nunca referir a quantidade de socialismo que há. Aquilo é que se chama uma social-democracia, não é? Portanto, um misto entre questões mais liberais e questões mais socialistas, e no meio disto encontra-se qualquer coisa, que é mais isso que acontece no norte da Europa do que o Coutinho Figueiredo no início da Iniciativa Liberal queria fazer parecer. Depois passam-se os tempos e de repente ninguém fala, aparece o Milei parecia um lunático completo, a Iniciativa Liberal não se associou logo, não é? Mas quando ele venceu, quando ele começou a mostrar um ou outro resultado, a Iniciativa Liberal disse, para nós liberalismo é isto, é sem o motosserra, tira o motosserra, mas sem o motosserra nós avançamos com este gajo. E de repente mostram-se em vários momentos em Portugal mais próximos de uma opinião de um Chega em questões relacionadas tanto com as mulheres como com os imigrantes, e tu de repente não percebes o que é a Iniciativa Liberal, tu não percebes se isto é um partido que é liberal economicamente, mas ultraconservador em termos sociais, é disso que estamos a falar. É o quê? O que é que acontece? Qual é de facto? É liberal no comentário aos mimos. Pois é isso, se calhar é só aí, porque ou o nome já não interessa, é como o do Partido Socialista, de repente já não importa, está lá socialista, ou como o do PSD, não é? Social-democracia, mas de repente devia ser o Partido Neoliberal, não sei o quê. Não sei se projetar ou mesmo replicar a cena, não sei se viste aquele filme de Nanni Moretti em que as palavras contam, não é? Dar uns chapadões no político, tu não podes dizer isso e fazer o contrário. As palavras contam, caraças. Senão é impossível fazer seja o que for, negociar, dialogar. Acusa-se o André Ventura, tem de dizer um comentário moral e bem, não é? Porque é impossível dizer seja o que for, deixar implícito aquilo que eu posso eventualmente... E estamos a apetrechar as frases aqui de merda que não conseguimos chegar a lado nenhum. E depois, estas figuras fazem exatamente a mesma coisa. Na semana passada, um cronista qualquer no Expresso vinha a acusar outra pessoa que, alegadamente... digo alegadamente porque só vi assim, li a crónica, mas apanhei esse... Porque é uma boa palavra, tu estás a trazer muitas expressões hoje e eu acho que alegadamente é uma das expressões mais... Eu acho que não sai de casa sem um alegadamente na boca. Sim, tens que levar aqui ao canto. Se tiveres aparelho, tens de ter cuidado a lavar, deixas ali aquele... E mesmo assim há de chegar um ponto em que alguém vai a tribunal... Isso alegadamente não serve de nada, como aquela juíza quando não lê o lincho. Sim, apesar de parecer uma personagem, apesar de estar num palco, isso não serve de nada e és condenado. É irrelevante. É irrelevante. Apesar de todos os factos jogarem a teu favor, isto não quer dizer nada. Tens trazido inclusivamente alguns artigos que dizem... desculpa. E para vários sítios, aquela publicidade. Mas isso eu sou a favor da criminalização do trocadilho. Porque basicamente é um trocadilho com se faz favor. Jeans e jeans, que é genes em inglês. A publicidade tem que parar com os trocadilhos. E outra coisa, andar a espatifar os duplos sentidos todos.
Não há nenhum duplo sentido que não vá parar à publicidade. Tem que parar. Não há nenhum duplo sentido que não vá parar a um slogan, a um headline da publicidade. Mas o que eu sinto que acontece nas agências é alguém chega com uma ideia e o diretor criativo diz assim: trocadilho "Não, assim. mas isto vai sem trocadilho, isto vai assim sem nada." E ele, sim, mas isto tem imensa graça, repara aqui. Não, Não, mas isto é um trocadilho. trocadilho, os portugueses esperam um trocadilho. Esta semana partilhaste um que era forte. Era de um livro, era o Sim, que. sim. O que fazemos. O que fazemos, pá. Que ainda não cheguei à parte, há lá um artigo da Rita Matias, por isso eu estou desejando chegar a essa parte. Estou desejando na língua de Camões e da Rita Matias. Acho que vale tudo. Estamos numa fase em que toda a gente diz o que quer. Porque também depois não há o contra, não era aquilo que tu dizias, nunca há ninguém que diga nada. Por exemplo, estávamos a falar da Mariana Leitão. Mariana Leitão há dias vem a dizer que a Iniciativa Liberal combate o Chega, que é uma espécie de socialismo de direita. E de repente, pá, dá vontade de dar estalos a toda a gente, não é? Já é um termo cansado, no sentido em que foi muitas vezes ligado pela direita mais conservadora, e o objetivo disto é sempre o mesmo, que é agarrar numa palavra, que é o socialismo, resulta sempre como um insulto. O problema ali não é ser de direita ou de esquerda, é ser um socialismo. O Chega é um socialismo, e isso é muito interessante, porque o Chega quer tudo menos o socialismo. Não tem nada a ver com o socialismo, nada. Pessoas como ela dizem-me que, nunca tenho falado diretamente com ela, mas dizem que o socialismo do Chega tem a ver com a privatização, ou seja, nacionalização nacionalização dos serviços, nacionalização. Isso é claramente não conhecer o propósito do Chega, não conhecer quem é que financia o Chega. O Chega tem zero interesse em nacionalizar o que quer que seja. O Chega, pelos vistos, não tanto como a AD, tem todo o interesse em que o dinheiro continue do lado em que ele está. Que é de lá que ele vem para É de lá que ele vem para cá, é de lá que ele permite fazer várias ações de comunicação, muitas delas quase invisíveis e que chegam às pessoas. É através desse dinheiro que vem daqui. Eu ainda há dias recebi no meu correio um jornal do Chega. Pá, acho impressionante. Eles vão a todo lado. Mas não diz lá em nenhum momento, em nenhum sítio que é. Tu percebes, é porque, quer dizer, já é difícil porque todos os jornais e toda a comunicação social vive à volta dele, mas aquela é declaradamente, ele aparece em todas as fotografias. Faltava mais imprensa. Faltava, porque ele tem, sim, porque ele tem pouca. Nos últimos meses, após as últimas eleições, uma das opções da direita, a esquerda está em todo ao lado, nos lugares de destaque. Mas onde é que eles estão que eu não ouço? Não é? Onde é que eles estão que eu não ouço? Porque os factos interessam um pouco. Mas isso tu vais analisando cada frase. Ao mesmo tempo que propõem estas medidas, foi a maior bomba em democracia, tem uma frasinha a dizer isto, é o combate contra a precariedade. Como é que tu tens coragem de dizer... laboral, da perspectiva do patrão, não é? Do patrão, exato. Já se pode dizer tudo. É claro que não há uma medida, mas qual é o ponto a partir do qual já podemos dizer, nós, durante algum tempo, umas vezes a brincar, umas vezes a criar uma hipérbole, eu já não sei se é uma caricatura, se já é um retrato, já é quase um decalque, mas qual é o momento a partir do qual nós podemos dizer, na América, o momento a partir do qual podemos dizer aquilo deixou de ser uma democracia, passou a ser uma ditadura. Sim, sim. E aqui, quando é que o trabalho do português médio deixa de ser um trabalho e passa a ser escravidão? Aquilo que eu olho à volta é que está a caminhar, se há um traço geral, toda a entidade patronal diz coisas como estamos a perder a corrida, não podemos ficar para trás, mas ficar atrás em corrida, na corrida da desumanização, não há ninguém que diga vamos humanizar-nos um bocado, até arrancar o slogan de praticar aquilo. Se calhar os exemplos que eles olham, ou seja, nos Estados Unidos ou na China, interessa é ver o mundo através de uma folha de Excel. E aquilo que há pouco ia dizer, e esse acho que é o passo, que ainda estamos a anos-luz, eu pensava que estávamos longe, pois aquilo que tu disseste, de há uns tempos esta parte, estávamos a discutir várias coisas, e de repente foi tudo tirado para o caixote do lixo. Sim, não foi só esqueçam isto, não, foi esqueçam isto e carrega para o outro lado, completamente a fundo. Vamos lá ver uma coisa, isto vinha a reboque de várias ideias, seja a nível, vamos lá ver esta extravagância que é os direitos do trabalhador, esta coisa, não é? Os direitos do colaborador, vá. Pelo menos com as pessoas que eu vivo à volta, não... E pá, estou mesmo desafogado. Estou mesmo desafogado a nível de tempo. Vamos criar aqui uma teoria da conspiração e isto só vai... Está bom para um grupo de pessoas, são os terapeutas. Vai ficar... Há meia dúzia de pessoas sãs em Portugal e vão passar férias no outro lado. Vai tudo claudicar. Ok. Para onde é que eu achava que nós íamos dentro de pouco tempo?
Estas medidas muitas vezes eram fundamentadas na questão do clima, da natureza, porque vamos lá ver uma coisa. Ao contrário do que a direita pensa, e alguma da esquerda até porque às vezes falam no mesmo dialeto que é a economia e não conseguem extirpar do discurso esse lado, onde é que a economia assenta os arraiais? É na natureza. Basicamente extrativismo de forma mais ou menos subtil, mas tens de tirar para transformar. E se tu estás a tirar a uma velocidade superior à da regeneração, vais, como se costuma dizer em francês, foder isto tudo. Vais foder isto tudo. E eu dava-me a ideia que nós estávamos a caminhar para aí, para este entendimento. Porque não há nada mais imbecil. Às vezes perguntam-me no Truque de Mentirosos: tens uma teoria da conspiração preferida? Qual é? É a teoria do crescimento ilimitado. Para mim é a coisa mais imbecil de todas. Para mim é a mais imbecil de todas. Não há nada mais imbecil que isto. Não é cá essas cenas que há nos Estados Unidos, pedófilos de Macavo, os reptilianos, uma ilha não sei do quê. É o crescimento infinito, para mim é delicioso. Temos exemplos à volta, está tudo a ceder, e as fantasias dos privilegiados do patronato, vamos crescer mais. Não é crescer sem adjetivos. Crescimento sustentável. E nós estamos num ponto, se calhar sempre foi visível, só que agora é claríssimo. Crescimento sustentável é um oxímoro. Tu tens de saber qual é o ponto de regeneração do nosso planeta. Não dás tempo para o planeta se recompor e vai estourar. Parece que está prestes a estourar a vários níveis. E há outra coisa. Eu acabei de ler um livro chamado Abrandar ou Morrer. Timothy, em português seria o Timóteo. Rick. Economia do decrescimento. Isto eram ideias, e na última década estavam a começar a ganhar força. Os comunistas, essas ideias de colaborar e cooperar, Nós, em tempos, segundo reza a lenda, éramos um animal social e havia coisas que dava para fazer fora das... O que nós podemos ver é tudo tendo para aí. Qualquer coisa que antes estava fora dessa esfera, tudo cai aí. Podemos fazer um exercício. O que é que não é monetizável hoje? E com certeza que vai ser. É só uma questão de tempo. Porque ninguém olhou para aí. A natureza do capitalismo é uma natureza napoleónica. É expandir-se, expandir-se, expandir-se. Quando o terreno físico já não lhe dá garantias de expandir, ele tem de criar universos mentais e é por isso que a desmaterialização está toda aí. Mas mesmo, por exemplo, o universo da inteligência artificial apoia-se no extrativismo, aquilo terra a terra que dá para cheirar. E eu acho muito engraçado, ainda no outro dia cheguei a esta conclusão, aquilo que nós fazíamos, uma piada fácil, que era, por cada piada não sei quê, morre um urso polar. E isto agora tornou-se real. Por cada piada gerada por inteligência artificial vai morrer um urso ou uma família. E eu acho delicioso. Pago o plano Pro do ChatGPT e estou a matar pessoas em todo o lado. E podes ter deixado de comer carne, não é? Que supostamente era um dos maiores malefícios do mundo e agora podes matar através Mas isso para fechar, íamos para aqui, para este sítio em que o crescimento, enquanto o conhecemos, é impensável. Há logo uma justificação. Mas as pessoas... Normalmente alicerçado na segurança mais recentemente, é como o Trump. É outra coisa que podemos falar mais à frente. Portugal, que não tem dinheiro para nada, está a pensar alocar 5% do orçamento em defesa. Não conseguimos, lá está, tratar de um tema recorrente neste país no verão. Exatamente. Com metade daquele valor, por exemplo. Eu sou contra, a não ser que isso seja tudo em camuflados. Eu assim não preciso comprar roupa, 6 ou 7 camuflados para cada português. É uma maravilha. Os caçadores até agradecem, olha, deixam de comprar roupa. Deixam de se destacar entre os outros, já ninguém sabe quem é que anda a caçar o quê. Depois vou para o campo, ninguém me vê. Pessoas que calhar estavam mais na vanguarda. Mesmo a Greta, outras pessoas com outra bagagem intelectual. Esse era o caminho. Isto não pode continuar, porque os bastidores do capitalismo e do suposto progresso e do crescimento, é isto que há pouco queria dizer, não consegui. Está a adotar de forma aperfeiçoada um dos ticos da esquerda dos últimos anos, a esquerda ativista. Quando desgasta um termo, substitui. Começou a ser o crescimento sustentável, depois é o crescimento verde, agora é o crescimento azul que ainda não percebi o que é, e então vamos sempre mudando. Se calhar está ligado com o saco azul. Não sei se... Uma expressão que eu também não conhecia, mas está neste livro, tornar o PIB mais verde, que eu acho delicioso. Nós estamos sempre associado ao capitalismo, portanto. Exatamente. E a única coisa que tem verde, que já tem menos, que eram as notas, não é? Sim, mas foi muito rápido, não é? Foi um exercício muito rápido de afastamento desse ponto que parecia interessante. Eu acho que vai ter que estourar para nos darmos conta se há Eu acho que talvez a culpa seja do DiCaprio, não é? Porque o DiCaprio antes estava a fazer... E do PS. DiCaprio antes estava a fazer documentários sobre o mundo estar todo fodido. Se calhar financiado pelo PS. Se calhar, não, mas já saiu a lista de financiamentos, tem sempre ali alguma coisa que não devia. Mas passou
a ser só o gajo que estava nas festas do Puff Daddy, percebes? E agora de repente não temos um ativista famoso que seja ator assim com toda a pompa e E circunstância. assim nem vale a Falta-nos pena, um não é? gajo. E nem vale a pena estar aqui a falar de E nem está a sustentabilidade. sair nenhum documentário recente na Netflix que fale sobre o caso, porque nós Pois só é, conseguimos como é que falar nós do vamos caso saber? É, se exato. rebenta um documentário novo e olha-me este problema. Depois passa, pronto, já não interessa. Falaste aí de uma coisa curiosa que é a ideia de ser difícil definir onde é que começa uma ditadura e acaba uma ditadura mas eu acho que está tudo ligado. Tu falavas do trabalho, se tu olhares só de forma isolada pode não parecer pode não parecer escravatura, mas quando tu associas depois a problemas de imobiliário, a aumento dos preços dos bens essenciais ou serviços essenciais como a água, a eletricidade, tudo mais, se tu somares isto tudo e depois somares o outro lado da balança, que é o que está relacionado com o trabalho, tu percebes que do lado do trabalhador sobra zero liberdade e, portanto, não há... Pode-se usar o termo que se quiser, pode-se dizer que vivemos num mundo muito livre, mas a verdade é que a liberdade mudou. O conceito, as formas de te demonstrar que tu és livre ficaram mais refinadas, porque tu tens um conjunto de aparelhos que te permitem procurar informação, que te permitem procurar entretenimento, que tu circulas fisicamente de forma livre, mas eu acho que o aprisionamento não é esse, o aprisionamento é exatamente o outro. Se tu nunca consegues sequer chegar ao pé do teu patrão e dizer assim, olha, eu gostava de trabalhar menos 2 horas, ajuste-me o salário para esses... Porque se tu fizeres isso, deixas de conseguir comer. Eu acho que isso já diz muito sobre o nosso nível de liberdade hoje em dia. É aquilo que tu também falavas de para onde é que nós olhamos. E em discussões muitas vezes é impossível tu dizeres o comunismo funciona, o capitalismo funciona, porque tu vais olhar para indicadores diferentes, não é? Se tu olhares para regimes diferentes com os olhos do capitalismo, nenhum regime vai funcionar, porque se calhar estão preocupados com outras questões, com outro tipo de indicadores que não entram na árvore de decisão. Até do porque o que não capitalismo são nunca olha para o contabilizados. presente. O capitalismo é incapaz de olhar para aquilo que está à sua frente. Ele está sempre a cobiçar aquilo que há de vir. É a sua natureza. Está sempre a pensar na galinha da vizinha. Esta é uma definição que nunca vê nos livros de economia, mas o capitalismo está sempre a cobiçar a galinha da É vizinha. aquilo Nunca que se está diz às preocupado. crianças, não é? Quando as crianças pegam num brinquedo alheio, que a galinha da vizinha é melhor do que a minha. E no caso do capitalismo é isso. Mas depois tu olhas para coisas básicas que eu acho que também deviam ser contabilizadas no capitalismo, como meios de transporte, pessoas, cidadãos de determinado país na pobreza, deveriam ser indicadores económicos. Eu associo isto, mas depois não são. Não são esses os Olha, indicadores que interessam. já que estás aí, e há pouco falámos, o assunto se calhar merecia outro desenvolvimento, mas dos putos que em tempos eram o futuro, parece que já não, em Portugal parece que também não há futuro, ou seja, há aqui uma Exato. coerência, se não há futuro também não vale Para a que as pena crianças? nascerem mais. Um dos indicadores mais fortes para perceber se o país é desenvolvido é a taxa de mortalidade infantil. E espante-se, aumentou muito em relação ao ano passado. Eram 200 e tal, este ano morreram Sim, mais também. 40 e tal, mais 40 e Sim, tal. Ou foi uma seja, notícia quase de rodapé. isto é um indicador fortíssimo, porque estávamos a falar de 200 e tal, morreram, comparando os últimos 2 anos, mais 40, e faz sentido com as notícias que nos chegam. Sim, só que às tantas tu pensas, então, mas são esses. Para que raio de indicadores é que estamos a olhar, afinal? Se é só crescimento de PIB, isso para os Estados Unidos é facílimo. É só fazer o que eles têm feito, que é guerras por todo lado. Se eles vendem armamento, é o mais simples. É a forma mais. É como ser É como seres o Paulo Macedo, és contratado para meter a Caixa Geral no ponto certo e o que tu fazes? Chegas lá, despedes uma data de gente. No ano a seguir já cresceste. Acho que agora ficámos ainda mais longe de discutir esse tema. Neste livro aborda muito isso. A história do PIB ganhou força depois da Segunda Grande Guerra para dar uma espécie de certeza, mas enquanto indicador é frágil. É fraco, É muito frágil porque deixa quase tudo fora. E há aqui um problema. A folha de Excel por si só já é demoníaca. As folhas de Excel atuais deixam muitas coisas de fora. Nem a contabilidade é bem feita. Quando tu estás a fazer os lucros, para haver aqui uma prosperidade, há um empobrecimento no outro lado. E quanto mais selvagem for a prosperidade de um lado, maior será o definhamento no outro. Fica fora da contabilidade. Fizeste as contas todas. Em qualquer coisa que tu possas imaginar, em qualquer indústria sustentável, ecológica, para diminuir a ansiedade, ainda sou antigo, ainda só tenho a ansiedade. A ansiedade à espera de poder comprar. Por exemplo, um carro elétrico. Pondo tudo no Excel, vais perceber que se calhar não é tão diferente do carro a combustão. Tu não estás a ter em conta. Se tu analisares pela rama, sim, mas depois falta uma data de fatores. Não estás a pôr nas linhas
o lado extrativista, que só tem as margens de lucro porque são retirados a países em que há menos direitos. As grandes empresas vão lá retirar ao preço da uva mijona os materiais, os metais, mas se isto fosse posto tudo em folha de Excel, percebias aqui... O resultado depois era -2. Seja escritores, ainda não estão a chegar lá, seja comediantes, ainda não estão a chegar lá. Freud percebeu, mas no seu século. Ele tem, para mim, o melhor livro dele, que é O Mal-Estar na Civilização. Tornou-se mais venenoso porque o grande mal-estar da civilização é criado pelo bem-estar na civilização. Quase tudo é para benefício de poucos, e os poucos aqui depois é uma escala porque nós não queremos abdicar do conforto. Quase tudo que nós assumimos como conforto é pago a preço de ouro por pessoas que não há outra forma. E quanto mais bem-estar queres, porque depois é um bem-estar que nunca chega, não é? Estás sempre à procura de mais, um pouco como se fosses um fantoche do capitalismo, e depois todos esses termos já foram maniatados, parece que de fora está alguém, e capitalismo, não é? É aqui. E em princípio alguém te vai dizer, então e a Venezuela? Tive uma conversa desse género, desmanchei com uma frase, fiz só esta pergunta, quando alguém te disser alguma coisa sobre a Venezuela, você diz assim, tu tens noção que existe um partido comunista na Venezuela que não está no poder, que não esteve no poder, que está no Parlamento? É o bastante para explicar que aquilo que existe lá não é esse regime ou não chega? O facto de haver lá alguém a dizer isto devia ser comunista, já não chega? Pelos vistos não. Pelos vistos não chega. É uma discussão que tem pouco para... A mim o que me espanta, e eu acho que nós já falámos disso, será sempre alguém pobre a defender uma classe de bilionários que se está pouco borrifado. Há uma frase que eu gosto muito que diz que tu estás mais perto de tornar um nómada devido às alterações climáticas do que de ser bilionário. Mas para a maior parte das pessoas que eu vejo, principalmente nas redes sociais e a comentar coisas, há uma bajulação de bilionários que eu não consigo, não consigo admitir que seja razoável, ou seja, ultrapassa aquela questão de eles geram emprego, ultrapassa isto, porque já não se está a falar disto, está-se a falar de uma quase, eles vivem noutra galáxia, é humanamente bizarro alguém a contar tostões sentir-se mais próximo ou mais ligado com um bilionário, mas eu acho que isto tudo faz parte daquela, ainda há dias falava disto, faz parte desta tentativa de nos colocar uns contra os outros, de a esquerda contra a direita, o socialismo contra a social-democracia, contra o liberalismo, ou contra a imigração, ou contra as mulheres, é qualquer coisa que nos faça discutir a um nível muito rasteiro e que retira o foco de que enquanto nós estamos a fazer isto, os verdadeiros culpados de para onde isto tudo tem caminhado continuam de forma selvática e egoísta a amealhar a um nível que nunca aconteceu. E portanto é mais difícil perceber onde é que isto vai acabar, a não ser naquele ponto que tu estavas a dizer, isto está o estouro totalmente, tem que se começar do zero, porque de outra forma acho difícil. Há bocado falavas dos terapeutas. Havia um amigo do Freud, um amigo, quer dizer, não sei se eles eram amigos, mas era um colega, que era o Ferenczi, ou como é que ele se chamava, que ele dizia que os ele não dizia os terapeutas, eu acho que ele dizia psiquiatras ou psicanalistas, conseguiriam sempre tratar neuroses individuais. A dificuldade era quando as neuroses eram coletivas. E eu acho que vivemos numa neurose global e que esse é que é o sintoma, que é a dificuldade de o tratar. Não me parece que a inteligência artificial vá resolver, não me parece que guerras por todo o lado, mais governos de direita, mais discurso de ódio, de retirada de direitos, vá resolver o que quer que seja. Eu tenho uma dúvida maior, que é, será que o mundo no seu estado atual, o mundo mesmo enquanto planeta, aguenta mais uma viragem de extrema-direita? Será que aguenta mesmo de extrema-direita somada a um capitalismo feroz? Será que isto tem condições para aguentar? A tua grande questão, e uma questão assim alegre que... Sim, principalmente para quem tem pequenitas, não é? Como eu. Já estás a mentalizar isto, o mundo está prestes a acabar. É aproveitar agora. Como é que elas serão quando forem adultas? Não é um tema, não é? Se calhar não é um tema. A ração de cultura passa muito por filmes ou obras que versam sobre o apocalipse, porque é impossível
Possivelmente há um que está certo, não é? Que de repente parecem pouco distópicos e pouco utópicos, não é? Parecem só, sim, isto realmente bastava uma decisão Sim. e isto ia para ali. Até tirámos espaço à ficção, no fundo. Só para terminar assim muito, muito curtamente, há pouco... Sim, para não maçarmos os nossos enormes e bonitos ouvintes. Que nem vou contar porque nem vale a pena, porque toda a gente ficaria embaraçado. Belas. Não por obrigação, isso é que me espanta. Sim. Não é? Isso é que me espanta. Se isso fosse usado numa prisão em Guantánamo, assim, isto é uma tortura. Será que isto vai contra os direitos humanos? Será que não vai? Os gajos estão sempre chateados. Há um gajo, o prisioneiro mais rebelde, que normalmente protesta, dizia assim: foda-se, estes gajos estão sempre chateados com tudo, meu. Os gajos nunca têm uma conversa em que, sim senhor, isto está bem, eles não mudavam isto, não faziam não sei o quê, felizes da vida. Mas e depois isso... soluções não têm. E nós respondemos com: lá está, mas no título nós já dizíamos isso. Nós não temos sonetos, não oferecemos sonetos. É passível de ser visto de vários ângulos. Tem de haver uma espécie de clareira onde há folia, mesmo que haja medidas, cuidado com o fogo de artifício, mas o povo precisa de folia, rebenta tudo. Rebenta tudo, mas rebenta antes da hora. Sim, porque os gajos depois chateiam-nos. Eu aí até era radical, só há uma forma de impedir o fogo de artifício, é pôr isto em termos muito claros. Ou querem imperial ou fogo de artifício. Decidam. Há uma das duas. A Proteção Civil nunca se lembrou dessa. Mete o teu currículo online. A Proteção Civil precisa de ideias boas. Tu ias ser um excelente colaborador da Proteção Civil. Uma das prescrições dava quase um título do livro, o nome de um podcast: evitar assaduras perto de erva seca. Isto é lindo, pá. As habituais, não atirar beatas para o chão. Se nesta altura ainda há um gajo em Portugal que está com a beata, isto pode-se ou não? Mas eu acho que é. Às vezes tu não vês nos carros. Uma pessoa vai num sítio. Mas se calhar. Eles criaram veículos que possuem cinzeiros, não é? Eles tiveram esse cuidado. Depois fica a cheirar mal cá dentro. Eu digo, sim, mas tu vais a fumar dentro do carro. Como é que fica a cheirar pior? Na minha vila há cinzeiros instalados em quase todo o lado. Pôr um cigarro num cinzeiro. Há tudo maluco quando há tanto chão aqui. E aquela malta que anda a catar beatas, depois vai catar aonde? Ao lixo? Economia sustentável. É manter o mundo a trabalhar a si próprio. Há pouco levantámos esta perdiz. Possivelmente... Igual que todos temos camuflado para ir atrás dela, não é? Queria fazer esse reparo desse comentário jocoso em relação à conversa que nós estamos a fazer, sempre num tom resingão. Normalmente essa é a crítica feita por alguém que está muito bem na vida. O comediante que está bem na vida é sempre: epá, não percebo o que é que se critica. Não percebo. Ou seja, tu estás tão bem na vida. Não percebo a minha profissão. Não percebo a minha... Há um certo tipo de comediantes que está entre a espada e a parede. Primeiro não sabe o exercício da crítica média tem essa potencialidade. Pois, e depois alguns até espantam, não estávamos à espera de alguns deles, não é? Sim, e depois é o lado das marcas, que também encurtam o discurso. Estão numa espécie de rame-rame, que aquilo já não é bem nada, que estão impedidos de dizer seja o que for. Às vezes acho que estão a soltar o catálogo da Largout. Estão só a dizer marcas umas atrás das outras. À espera. Entrecortados com letras linguísticas da moda, vibe, aura, crazy. Um podcast de 1 hora. Caraças, identifico-me. Toda a gente é consumista, claro que te identificas. Claro, conheces as marcas, não é? A respeito dos painéis solares. Resumo aqui algumas das ideias que estivemos aqui a falar. Apresenta-se como uma solução, um meio de energia, menos poluente, por aí vai. Mas só que, para semear essas coisinhas, uma grande plantação de painéis solares, derrubamos uma quantidade assinalável de árvores. Depois fica difícil agarrarem-se ao apodo amigos do ambiente. Amigo do meio ambiente, se for preciso, numa festa popular, mijo para um tronco de uma árvore. E às vezes também me sinto mal. Ainda assim, em comparação, não é? Mas ela fica ofendida quando fica propriamente morta. Por exemplo, do ponto de vista da árvore, quando alguém vai lá fazer juras de amor com a faca, eu também não gostava, né? Depois dizes que és amigo. Não sei. Se fizesse isso a uma pessoa, Daniel loves a Catarina. Não sei. Não, eu também acho que as árvores devem sentir-se mal contra. Eles devem odiar o romantismo, na verdade. Mais um com uma navalha. Mas valia mijares aí, pá. Eu não sei se fomos nós que inspirámos os pica-paus, se foram os pica-paus que inspiraram em nós. Só que dava lá um pica-pau. Ele disse, pois é, estava aqui há que tempos em cima desta árvore, nunca me tinha ocorrido, pá, que nós podíamos. Mas o pica-pau, coitado, só sabe fazer hoje, só faz buracos. É perder algum tempo a ensinar. A malta dedicou só papagaio. Já não ninguém se dedicou ao pica-pau. Mas conheço aqui terrenos que estavam cheios de árvores.
As árvores apareceram todas e agora está tudo forrado a painéis solares. São boas maçãs, não é? O painel solar. Boas dá boa. maçãs, ainda na ciência Na escola antiga, antiga. na escola antiga, não aprendi os rios, mas aprendi o que era a fotossíntese. Mas no meu tempo, as árvores, bons fornecedores de oxigênio. Uma troca. Sim, tinham as suas valências. Elas é que sabem do negócio delas, trocam dióxido de carbono por oxigênio. Nós dá-nos jeito, eu não faria isso, mas é a cena delas. Elas Vamos lá. sacrificavam-se. Até ver, os painéis solares não fazem fotossíntese. Não fazem, é em princípio. Menos gasto de energia fóssil. Mas agora eu preciso de oxigênio, não é? Não sei. Oriento-me com um pouco, sou asmático, 1000 de moléculas por dia. Orientas-te. Vários cenários, sei lá, de piquenique no campo. Fazer um piquenique debaixo de um painel solar é pouco romântico, pá. Sim, mas pode servir de mesa. Se bem que eles têm aquela inclinação, não é? Sim, Pode não- ser mais arriscado. Nem para um ping-pong aquilo serve. Não dá para nada. A não ser que aquilo tivesse lá de tomadas e um gajo andava no campo, olha, aproveito e vou carregar aqui o telemóvel. Não tem, acho eu. Até não serve para nada. Aquela energia às tantas nem fica no país, vai para o outro lado. Tiraram as árvores do país para acumular energia essa que vai para o outro lado. E amigos do ambiente. E depois é isso, e depois levam aquele autocolante, não é? Como se fossem os miúdos que vão ao dentista e não morderam a dentista e por isso prestaram-se muito bem. Muitas Olha, emendas e um soneto. Muitas emendas e um soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.